Vamos desvendar no vídeo de hoje o que é um arsenal de copy e como você extermina de uma vez por todas o bloqueio criativo usando essa simples ferramenta. Bora pro vídeo de hoje. Ao longo dos anos eu percebi que, como copywriter, eu não era uma artista e sim uma profissional. Assim como um médico não pode falar, eu não estou inspirado hoje, eu não vou fazer essa cirurgia. Um copywriter não pode deixar de entregar uma campanha porque bloqueou a mente, porque travou, porque não sabe o que escrever. Então eu desenvolvi uma metodologia e eu já trago aqui que foi inspirado no método Agora, seja lá como é que chama. Eles tinham um método chamado copyboarding, onde você anotava objeções, quebrava objeções e era isso. Só que aquilo não era o suficiente para me ajudar a destravar, não é só de objeções que vive um copywriter. Então eu pensei em tudo que eu precisava para minha campanha ter um sucesso e eu coloquei em um documento único. E é claro que eu não poderia também deixar de ter o meu mecanismo único e dar o nome, apelidar de arsenal de copy, porque não é nada que eu tenha copiado de alguém e sim foi desenvolvido ao longo dos anos. E eu só estou confiante de passar para você aqui o que é de fato esse documento, porque já aplicamos nos nossos copywriters aqui da Você Ligado. Sim, nós temos 4 copies aqui trabalhando com a gente e eles conseguem desenvolver a escrita a partir desse documento. E também mais de 1000 e tantos alunos que já usam essa nossa metodologia e que funciona. Então, por isso eu trouxe o vídeo de hoje para esclarecer o que é e como é que ele pode te ajudar. Então esse documento, ele começou sendo feito no Google Docs, documentos do Google. Coloca aqui na tela para a galera saber o que é. É tudo que você precisa para ser um copywriter. Um computador ou um celular mesmo e esse documento do Google que é 100% gratuito até certo ponto, né, o limite das copies que você vai escrevendo lá. Comecei lá, só que depois eu migrei para o Notion. Fica aqui na tela também o Notion, como é que funciona. Por quê? Porque ele é bonitinho, ele é clicável, eu clico, eu vou direto para o ponto que eu quero. E nesse documento eu coloco informações que na hora que eu for escrever eu tenho como se fosse atalhos de copy. Então eu vejo exatamente o que eu preciso para aquele exato momento. Então, eu vou escrever uma página de vendas. O que eu preciso saber? Bom, eu vou usar essa estrutura aqui, né? Estrutura não é template. Então, eu vou usar primeiro a headline, aqui eu vou abordar as objeções, aqui eu vou abordar as dores e aqui eu vou abordar os sonhos, aqui eu vou fazer a oferta. E na hora que eu sento, eu não preciso ficar pensando. Por quê? Porque eu já fiz isso antes. Então, eu já fiz uma pesquisa antes, eu recheei esse meu arsenal de copy. Na hora de escrever, ele está bonitinho ali para ser como um guia para os meus textos, para as minhas copies, para as minhas páginas, anúncios, e-mails, posts. O que deve conter então num arsenal de copy? Eu não vou conseguir passar no vídeo de hoje tudo que tem no arsenal, até porque os meus alunos iam ficar bravos. E se você quer ser meu aluno, eu recomendo que você baixe o guia gratuito que vai te ajudar a conquistar o seu primeiro cliente, mesmo que você não tenha experiência. E se for para você, se você sentir que deve sim ser um copywriter, aí você entra no treinamento. Se não, fica aqui no canal até você sentir a confiança de atuar como um copywriter. Nesse arsenal, você precisa ter alguns pontos muito importantes, então eu vou listar aqui quais são os mais importantes para já te ajudar logo de cara. Primeiro ponto é público-alvo. Então, com quem você está falando? Se você senta para escrever e não sabe com quem você está falando, você vai deixar o ego falar por você. Você vai escrever o que você quer e não o que a sua audiência quer ou quem é o seu futuro cliente, o seu cliente ideal. Então, quem são essas pessoas? Quais são as características delas? É homem, é mulher? São homens e mulheres? São empresários? São coaches? São
trabalham CLT, quem são essas pessoas? Então você precisa ter detalhes de quem são essas pessoas para que você seja mais assertivo. Segundo ponto são os desejos e os sonhos. Então sabemos que no copy a gente tem que tocar no coração da pessoa, mexer com as emoções. Então, entendendo dos desejos e dos sonhos, você consegue destravar para muita coisa que você for escrever. Como é que você descobre isso? Tudo fazendo pesquisa. O que tira o sono do seu público-alvo. Muitas pessoas vão ser motivadas pelos sonhos, elas são gananciosas, elas têm ambições, elas têm desejos, e outras, elas têm medo. Elas têm coisas que assombram o seu dia e que continuar com aquilo vai fazer com que a vida dela seja esse eterno lamento. Então, algumas pessoas são motivadas por isso e você deve conhecer quais são esses pesadelos, esses medos que as pessoas têm, o que tiram o sono delas. O que tiram o sono delas para que você seja assertivo nos seus textos. Qual é a transformação que você traz na vida das pessoas através do produto que você vai vender? Então, se você vende um treinamento de desenvolvimento pessoal, você transforma pessoas em líderes. Exemplo aqui para você entender. Então, qual é a transformação que o seu produto traz? Deixando isso muito claro, você vai evitar vender o processo e sim o resultado, que é o que nós devemos vender quando se trata de copywriting. Qual é a big idea? Qual é a ideia central da campanha inteira? Sabendo isso, você evita ficar rodando e não chegando a lugar nenhum. Então, tendo uma única ideia para trabalhar na sua campanha inteira, você consegue ser muito mais assertivo e entrar na cabeça das pessoas e fazer com que elas queiram comprar de você. Claro, você deve também colocar alguns detalhes sobre o seu produto. Quanto custa, qual vai ser a oferta, quais são os entregáveis, e você vai recheando o arsenal da forma que mais funcionar para você. Curtiu esse conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que a gente sempre responde. Não esquece, tem aqui o e-book para você baixar caso você queira conquistar o seu primeiro cliente como copywriter, mesmo que você não tenha experiência e talvez nem tenha habilidade da escrita ainda, porque eu não tinha quando eu comecei. Ele vai te ajudar com certeza. Deixa o like caso você tenha gostado, compartilha com quem precisa saber disso, entra no canal do Telegram se você quer receber mais conteúdos como esse e eu te vejo no próximo vídeo.